Olá, meus queridos, vamos fazer mais uma questão? Vamos treinar? Vocês vão ficar tinindo para a sua segunda fase. Bora lá no material, qual foi a questão agora que eu busquei para vocês? 20º exame da ordem, a questão de número 1. Olha só, Fausto, ao completar 18 anos de idade, mesmo sem ser habilitado legalmente, resolveu sair com o carro do seu genitor sem o conhecimento do mesmo. No cruzamento de uma avenida de intenso movimento, não tendo atentado para a sinalização existente, veio atropelar Lídia e suas 5 filhas adolescentes, que estavam na calçada, causando-lhes diversas lesões que acarretaram a morte das 6. Denunciado pela prática de 6 crimes do artigo 302, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97, foi condenado nos termos do pedido inicial, ficando a pena final acomodada em 4 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto, além de ficar impedido de obter habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 2 anos. A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direito sob o fundamento exclusivo de que o seu quantum ultrapassava o limite de 4 anos. No momento da sentença, unicamente com o fundamento de que o acusado, devidamente intimado, deixou de comparecer espontaneamente à última audiência designada, que seria exclusivamente para o seu interrogatório, o juiz decretou a prisão cautelar e não permitiu o apelo em liberdade, por força da revelia. Apesar de Fausto estar sendo assistido pela Defensoria Pública, seu genitor o procura para que você, na condição de advogado, preste assistência jurídica. Diante da situação narrada, como advogado, responda aos seguintes questionamentos formulados pela família de Fausto. Olha só. Mantida a pena aplicada, ou seja, 4 anos e 6 meses, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos? Justifique. Letra B. Em caso de sua contratação para atuar no processo, o que poderá ser alegado para combater especificamente o fundamento da decisão que decretou a prisão cautelar? No que tange à letra A, meus queridos, mantida a pena aplicada de 4 anos e 6 meses, é possível a substituição de PPL por PRD? Sim, porque o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, ele trouxe esta limitação de 4 anos para os crimes dolosos. Mas quando se trata de crimes culposos, não existe esta limitação. Abram o código. Vou abrir aqui o código com vocês e vamos ler o artigo 44. Vocês têm que estar tinindo nesse artigo. Olha o que diz o artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando a aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O delito narrado aqui trata do artigo 302 do CTB, que é um crime culposo. Então, se é crime culposo, não há limitação ao quantum da pena privativa de liberdade para que seja substituída pela pena restritiva de direitos. E era essa a assertiva, a justificativa da assertiva do questionamento da letra A. E olha só, no gabarito, como que vocês deveriam ter colocado, tratando-se de crime culposo, o fato de a pena ter ficado acomodada em mais de 4 anos, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo certo que o encarceramento deve ser deixado para os casos especiais, quando se manifestar extremamente necessário. O artigo 44, inciso 1 do Código Penal, afirma expressamente que caberá substituição independentemente da pena aplicada se o crime for culposo. No caso em comento, como fundamento exclusivo do magistrado foi a pena aplicada, é possível afastá-lo e, consequentemente, buscar a substituição em sede de recurso. E na letra B, em caso de sua contratação para atuar no processo, o que poderá ser alegado para combater especificamente o fundamento da decisão que decretou a prisão cautelar? Ora, lembrem que aqui a prisão cautelar foi em razão dele não ter
comparecido, né, ao interrogatório. Ele não quis comparecer ao interrogatório. Vem comigo aqui. Ora, existe no ordenamento jurídico o direito ao silêncio, que é o princípio da vedação da autoincriminação. Hoje, a doutrina e a jurisprudência entendem que o princípio da ampla defesa se subdivide no princípio da defesa técnica e na autodefesa. E aí a jurisprudência tem entendido que o interrogatório é muito mais do que um meio de prova, é um meio de defesa também. Logo, se o réu não é obrigado a produzir provas contra si, ele tendo direito ao silêncio, e o interrogatório também é um meio de defesa, o não comparecimento dele à audiência para especificamente ser realizado o interrogatório é uma extensão ao direito de silêncio dele. Logo, não caberia uma prisão cautelar. O direito ao silêncio no interrogatório é direito constitucional. E a audiência era especificamente para colher o depoimento do interrogando, do réu. E como a ampla defesa, no aspecto autodefesa, está inserida no interrogatório, porque é meio de defesa, não havia fundamentação concreta para se estipular uma prisão preventiva. Não estariam presentes também os requisitos do artigo 313, inciso 1 do CPP. Questão boa! Questão boa! Esta questão, entendimento jurisprudencial, que a audiência especificamente para o interrogatório, quando o réu não comparece, isso é decorrência do direito do silêncio, ao silêncio que ele tem, uma vez que o interrogatório é meio de prova e meio de defesa. E no meio de defesa, quando eu falo do princípio da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55, você tem um desdobramento da defesa técnica e da autodefesa. Na autodefesa, ele pode se calar. Ele pode não querer falar. E isso não pode, de forma alguma, trazer consequências negativas. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Vedação da incriminação, da autoincriminação. O princípio da vedação da autoincriminação. O princípio do nemo tenetur se detegere. Olha só o gabarito. O fato de o acusado não ter comparecido ao interrogatório por si só não justifica o decreto prisional, devendo ser entendida sua ausência como extensão ao direito ao silêncio. Hoje o interrogatório é tratado pela doutrina e pela jurisprudência não somente como meio de prova, mas também como meio de defesa. Por sua vez, o direito à ampla defesa inclui a defesa técnica e a autodefesa. Eu falo tanto sobre esse desdobramento com vocês. No exercício da autodefesa, pode o acusado permanecer em silêncio durante o interrogatório. Da mesma forma, poderá deixar de comparecer ao ato como extensão a esse direito, sendo certo que, no caso, não havia qualquer prejuízo para a instrução da audiência, já que a audiência seria apenas para o interrogatório. A prisão, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, reclama fundamentação concreta da necessidade da medida, não podendo ser aplicada como forma de antecipação de pena. E a banca, ela considerou como adequada a alegação também do não cabimento da prisão, pelo fato de o crime praticado por Fausto ser culposo, não atendendo, assim, o previsto no artigo 313, inciso 1 do CPP. A mera alegação em abstrato da ausência dos requisitos da prisão preventiva foi considerada insuficiente para questões de pontos da prova. Então, quando vocês estiverem diante do não comparecimento a uma audiência apenas para colher o interrogatório, isso é decorrência, isso é extensão ao direito do silêncio, que é um direito constitucional do réu, pois o interrogatório é meio de prova, mas também é meio de defesa, e ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Questão muito boa para cair em prova novamente. O que vocês acharam? Beijo, até o próximo encontro. Tchau, tchau.